E a gente tá que nem o The Voice, a gente grava alguns episódios ao mesmo tempo, o Rodrigo com a mesma roupa, só não tá virando cadeira, mas a gente vai continuar falando sobre o futuro da igreja. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal, que você curte o sininho, que você comente, comenta, fala um pouquinho com a gente o que você tá achando desse conteúdo, o que você gostaria de ouvir aqui no Brainstorm ChurchCon, que vai ser um baita prazer a gente colocar isso na pauta dos próximos programas, tá bom? A gente continua falando sobre como a vida on demand impacta o pós-pandemia na igreja. Netflix, Spotify, Deezer, Amazon Video, Disney Video que está chegando. A nossa vida está cada vez mais on demand. A gente assiste o que a gente quiser na hora que a gente quiser. As televisões, os canais de televisão estão desesperados com isso e a gente vê o movimento da Globo, por exemplo, muito grande no Globoplay, né? A gente está vendo grandes comerciais, eles colocando muito conteúdo, as novelas antigas todas lá no Globoplay, séries legais sendo produzidas para aquele formato. Isso tudo porque eles já identificaram, o mundo secular já identificou que a vida é on demand, a vida é corrida, a vida é quando a gente quiser, a gente assiste o que a gente quiser, a gente não quer ver comercial, a gente não quer assistir o louvor, a gente quer ver a pregação, a gente quer meio que condicionar um pouco do que a gente vai consumir, aonde a gente vai consumir, a hora que a gente vai consumir, principalmente baseado na atenção que a gente tem. Então as igrejas precisam entrar nessa discussão que a vida é on demand, a vida é um pouco confusa, caótica, né? A vida moderna, a gente falou no episódio anterior, a vida moderna é muito corrida, as pessoas têm jornadas de trabalho muito grandes, né? Coisa de 10, 12 horas por dia. A vida com a família está cada vez mais curta, o tempo de qualidade está cada vez mais curto. E as pessoas têm aproveitado o domingo, que provavelmente seja um dia que poucas trabalham, apesar dos shoppings estarem abertos, centros comerciais estarem abertos, para descansar, para ter esse tempo de qualidade com a família. Então a igreja precisa entender que isso faz parte do processo. E eu falei lá sobre o domingo não ser sagrado, mas a igreja precisa entrar na discussão do on demand. Como a gente coloca conteúdo disponível em grande quantidade, em qualidade, para que a pessoa consuma a hora que ela quiser, aonde ela quiser e na plataforma que ela quiser. E isso tem algumas coisas que são importantes a gente pensar. É a qualidade do conteúdo. Não adianta só repetir ou recolocar o culto de domingo como streaming, por mais que a gente corte, faça edição, precisa ter mais. E a gente aprendeu na pandemia, e aí voltando no assunto dos aprendizados da pandemia, que dá para ter escola bíblica dominical, dá para ter jovens, dá para ter adolescente, dá para ter lives sobre assuntos paralelos, dá para a gente falar sobre família em conteúdos diversificados e que possam ser oferecidos para a pessoa consumir ao longo da jornada dela, do tempo dela, da vida dela. Não interessa o quando a gente quer condicionar. A gente também viu que as séries de mensagem podem ser grandes episódios que deixem vontade das pessoas consumirem aquilo ao longo do processo, entenderem mais sobre o processo. Então, o conteúdo de qualidade é uma coisa muito importante para que a gente consiga entregar essa vida on demand. Porque se a pessoa for no primeiro conteúdo e se frustrar lá, achar que é ruim, a qualidade do áudio está ruim, o louvor é ruim, a mensagem não foi tão legal, ela nunca mais volta. Então, a gente entender que o conteúdo de qualidade é premissa, e não estou falando de grandes produções, grandes investimentos estéticos. Estou falando sobre a qualidade do conteúdo, que precisa tocar e transformar a vida das pessoas. A outra coisa que a gente precisa considerar é que essa vida on demand ela é meio multicanal, ela é omnichannel. E isso também precisa ser considerado. Um conteúdo precisa ser adaptável, adaptativo para vários formatos. A pessoa pode assistir seu culto no videogame, ela pode assistir na televisão, ela pode assistir no celular, no tablet ou no computador, pelo menos, são 5 possibilidades. Então você precisa pensar que para cada jornada ou para cada tipo de conteúdo, você precisa entender aonde que é a probabilidade das pessoas assistirem seu conteúdo e você precisa colocar esse conteúdo alinhado nesse formato. Não adianta você fazer um streaming de culto do domingo, imaginando que a pessoa vai assistir no celular e o pastor fica desse tamanho aqui, ó. Voltou. Não, você tem que ser intimista, falar um para um. Como que você vai construir isso? Então é importante você pensar lá, vamos voltar. Primeiro, qualidade do conteúdo, isso é inegociável. Você precisa colocar um conteúdo de qualidade para que a pessoa não bata a primeira vez e não volte nunca mais. Essa é a primeira lógica do on demand. A outra coisa do on demand é a história do canal. Você precisa pensar que o conteúdo seja o máximo
adaptativo possível, mas ao mesmo tempo ele precisa ser pensado por canal que você quer que seja preferencial para aquele consumo. E a outra coisa que você precisa entender é que essa cultura on demand não tira as pessoas da igreja. Eu falei isso no episódio anterior aqui do Brainstorm, mas é legal reforçar. A vida tá tão caótica, tá tão diferente, tá tão diversificada, e o digital nos tomou tanto nessa vida, que a gente não tá largando a membresia da igreja porque a gente tá no canal digital, a gente continua fazendo parte daquela comunidade, a gente continua buscando contato com as pessoas nos momentos que a gente tem, nas formas que a gente tem, talvez só lá no pequeno grupo e não necessariamente no domingo. Mas isso é muito legal e muito relevante de você considerar. A vida on demand dá a possibilidade da pessoa pertencer à igreja mesmo com a frequência mais baixa. O que está acontecendo na vida on demand é que a gente diluiu a audiência, a gente dispersou a audiência, mas a gente não perdeu a audiência. E essas duas palavrinhas, diluir e dispersar, são muito importantes para você não ficar desesperado e não deixar seu pastor se desesperar quando ele vê os bancos mais vazios. As pessoas provavelmente vão assistir em outro lugar, em outro momento, mas elas estão lá. E se você convidar elas para participar de um evento missional ou missionário, por exemplo, você vai ver que elas vão estar lá. Se você for checar lá no pequeno grupo, você vai ver que elas estão lá. Então cuidado quando você se desespera por não ver as cadeiras preenchidas, mas lembra, a vida continua on demand. E a gente se vê no próximo Brainstorm ChurchCon. Valeu!